Amém. Então nós saudamos com o Pai do Senhor. Amém. Já estamos com algum atraso. Amém. Mas vamos recuperar o tempo. Vamos ficar de pé. E neste primeiro domingo do ano, sem dúvida, o nosso sentimento é de muita gratidão pelo facto de o Senhor ter nos guardado durante 365 dias e termos transitado agora para o novo ano. E estamos no terceiro dia, não é? Segundo dia. Segundo dia, obrigado. A Anissa ficou atenta também. Segundo dia do ano. Amém. Vamos orar e pedir a direção de Deus. E claro, primeiramente agradecer e também para que o Senhor nos dirija nesse primeiro culto do ano. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graça pelo teu amor e pela tua infinita misericórdia. Sim, Pai, na contagem humana nós estamos no segundo dia do ano e nós estamos agradecidos porque durante a caminhada do ano passado tudo dependeu da tua graça, do teu amor, para que nós chegássemos até o dia de hoje. Pai Santo, assim como o Senhor usou de graça, usou da misericórdia, da tua bondade, não foi pelo nosso merecimento por chegarmos até aqui, foi porque o Senhor assim o permitiu. Pai Santo, mais uma vez, neste início deste ano, queremos confiar as nossas vidas nas tuas poderosas mãos, Senhor. E que o Senhor continua nos dirigindo, nos cuidando, nos livrando, nos protegendo, Senhor. Pai Santo, agora queremos te oferecer esse tempo que nós tiramos, ó Deus, de estarmos aqui louvando-te, engrandecendo o teu santo e bendito nome. Queremos te exaltar de todo o nosso coração. Queremos, Senhor, elevar o teu nome com a voz mais alta, Senhor, que só o Senhor é Deus. Pai Santo, agora nos ajuda a compreender esta palavra para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar sempre a conhecer-te mais. Em nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Bom, os irmãos, tenham a bondade de sentar. Mais uma vez o nosso professor nos confia a lecionar hoje, não é? E é sempre um prazer, claro, servirmos ao Senhor. Estamos com a lição de número 9, que retrata do reinado de Joás. Amém? O textuário se encontra em Provérbios capítulo 3 e versículo 3 a 4, que diz o seguinte: não te desampare da benignidade e da fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve na tua tábua e no teu coração, e acharás graça e o bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Portanto, esta é a palavra, o textuário, que nos recomenda que não devemos desamparar da benignidade, da fidelidade e atar no nosso pescoço, escrever na nossa tábua do nosso coração e assim, fazendo desse jeito, diz a Bíblia que acharemos a graça, acharemos o entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Amém? Glória a Deus. E a verdade prática nos diz, para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Amém? E nós temos falado sobre a idolatria, ela abrange várias categorias e às vezes enquanto no início das nossas conversões no Evangelho nós pensamos logo que a idolatria somente aquelas práticas que se encontra na igreja tradicional, que nem queremos mencionar o nome porque estou de respeito, mas a idolatria passa muito mais além dessas coisas todas. É um caso que todos nós precisamos vigiar muito de quanto talvez alguma coisa está a nos idolatrar, ou nós estamos a idolatrar aquilo, amém? E o convite nos diz que
é necessário que nós abandonemos todo tipo de idolatria e confiar somente em Deus. A leitura bíblica em classe, ela é extensa, mas vamos lá, amém? Se encontra em 2 de Reis, capítulo 11. Eu, para que não seja tão cansativo, gostaria que o nosso irmão Antônio nos lesse este capítulo de 2 de Reis 11 até o 5. Sim, de 1 a 3, aliás. E depois a serva Morena prepara o mesmo livro, 2 de Reis, versículo 12, que vai nos ler até o versículo 3. 2 de Reis, capítulo 12, a serva Morena, de 1 até 3. No mesmo capítulo, o nosso amado irmão Maximino vai nos ler do capítulo 4 até o 18. E depois o irmão Isaac vai continuar do 19 até o 21 do capítulo 12. Amém. Mandou matar toda a família real. Mas Joezeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua arma, para escondê-los de Atalia, assim que ele não foi morto. 6 anos ele foi escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Amém. Sim, obrigado, irmão Antônio. Del versículo en adelante. Sim. Do Reis 12, já no 12, do 1 até o 3. 12. Da serva Morena é 12. Até 3. Año de Joás comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de sus madres fue Siria de Berseba. Y Joás hizo los retos ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dijere el sacerdote Joiada. Con todos esos los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrifica y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrados que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona, según estipulados a todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Até aqui, Senhor. Muita graça. Agora o nosso irmão Maximino, do 5 até. Desculpe. Do 5, né? Sim. Versículo 5 até. Aqui está um pouco. O irmão Maximino pode ler o 5, depois salta logo para o 17 até o 19. Pelas pessoas que ele servia. E o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Agora 17 até o 19. Nessa época, o rei Azael da Síria atacou a cidade de Gat e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeroboão,
e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus. O Senhor, junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio, e mandou tudo como presente para o rei Azael. Então Azael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Amém. Bom, o Isaac do 20 a 21. Do segundo do Reis. Exatamente, segundo de Reis 12. 12 de 20 a 21. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a Atália e a espada junto com a casa do rei. Era Joas da idade de 7 anos quando o fizeram rei. O 19? Do 20 a 21, não é? Segunda de Reis, 12, não é? Segundo, 12. Levante, eu quero. Sim, o irmão continua. Termina no 21, não é? Já terminou o 21? Porque Josacar, filho de Simeate, e Joazabad, filho de Senhor, seu servo, o feriram e morreu. E o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi, e Amazias, o seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Então, nós percebemos aqui já aquilo que a palavra do textuário nos aconselha. Aqui vemos portanto, a influência da idolatria. Logo os primeiros capítulos, lido pelo irmão Antônio, diz que esta serva, depois de saber que o seu filho faleceu, então ela destruiu toda a descendência real. Mas houve alguém que teve compaixão, que escondeu, não é? Ele disse que Joseaba, né? Poxa, esses nomes são bonitos. Joseaba teve uma... O irmão Isaac que tinha calhado com onde está mais nomes complicados, né? Teve escondido na casa do Senhor 6 anos, não é? E nós aqui vemos, na verdade, o coração compassivo. Amém. Então, nós, para não levarmos muito tempo, vamos logo na introdução para compreendermos o que é esta palavra, o que é esta lição nos ajuda ou nos ensina. Introdução. Diz, com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joada, né? Durante os anos em que foi orientado, teve brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Juda retornar à idolatria. Então, o que é que nós compreendemos? No reinado desta, e hoje em dia talvez achamos que é impossível alguém receber o reinado com 7 anos, mas a Bíblia aqui nos traz esse exemplo que esse jovem com 7 anos recebeu o reinado, não é? E por conta da idade ele teve o seu mentor, o seu conselheiro. Diz que enquanto esse seu conselheiro estava em vida, então o reinado dele, apesar dele ser jovem, o seu reinado teve tempos de brilho, não é?
porque ele recebia conselhos agradáveis. Porém, faltava nele algo, porque todos nós, para além de sermos rodeados com boas pessoas, algum momento é preciso que nós possamos ter os nossos pés bem assentes na rocha. O que aconteceu? Enquanto ele tinha auxílio do reinado de bons conselhos, estava a progredir, estava a caminhar bem. Mas quando esse Joade faleceu, diz que ele foi vulnerável. Isso é, ele foi capaz de ser influenciado com aquilo que fez com que Judá retornasse à idolatria. E o que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que nós não devemos andar por alguém. Podemos ter boas companhias, podemos ter boas amizades, podemos receber bons conselhos, mas é muito importante que você próprio seja convicto daquilo que estás a fazer. Amém? E então, o primeiro ponto, o livramento de Joás. As traumas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existia acirradas disputa de poder envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, não é? Atalia, neta de Acabe, Jezabel. Bom, logo aqui encontramos dois nomes que já têm um comprometimento de idolatria, que é a neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, quando Jorão foi assassinado por Jeu. Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Bom, nós aqui vimos já a sucessão de comportamento de corrupção. Em segundo ponto diz, a coragem do sacerdote Joada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela tomou todos os membros da família. Ela matou todos os membros da família real, incluindo os seus próprios netos. Veja que coração. Apenas Joás, filho de Agazias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido a uma sala por sua tia Joseba. Joseba, esposa do sacerdote Joada, e lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Bom, até que nós veja quando o coração é tomada pela corrupção, que ela não mede nada para poder alcançar os seus próprios objetivos. Diz que ele matou todos, até os seus próprios netos, vejam. É incrível, não é? O coração, na verdade, quando é tomado pela perversidade, é coisa horrível, não é? E a pessoa olha somente pelo seu interesse, esquecendo os interesses das outras pessoas, até dos seus próximos, não é? Aqui. A estratégia bem sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda do dia do planejamento por ele, destituíram a Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Joada naturalmente passou a ser corregente com Joás
pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu um sacerdote de Baal e conclamou o povo para remover o seu templo e despedaçar imagens e altares e refazer aliança com Deus. Bom, nós vemos que Deus, ele é cuidadoso, não é? E este que depois foi constituído rei, ele escapou de uma morte daquela que estava a reinar sob a idolatria, não é? Ele diz que quando ela matou todos, ele tinha um ano. E foi escondido durante quantos anos? 6 anos. 6 anos. Yeah? Era uma estratégia preparada para então derrubar a Atália, que estava a reinar sob a idolatria. E nós vemos que a Bíblia aqui diz como ele também era menor, mas se achava graça nele, houve alguém que esteve que lhe apoiar para ele poder reinar. O que é que eles fizeram primeiro quando destituíram Atália? Eles fizeram com que eles proclamassem, removessem no seu templo tudo aquilo que não fazia parte do Deus verdadeiro, não é? E o que é que nós aprendemos? E nós precisamos também sempre analisar como está o nosso altar para ser revisado. E eu noto aqui que nunca é tarde, porque aqui se eles conseguiram remover os altares de Baal, e Deus se compadeceu com ele, então para a vida humana nunca é tarde para você arrepender-se diante de Deus. Nunca é tarde para você renovar o teu altar. Não é? Eu aprendo isso nesta lição. Amém? E continuando, os irmãos podem se intervir, não é? Se houver alguma pergunta, porque ainda nos resta algum tempinho. Vamos lá, acho que vamos recuperar a lição até o final. Bom, nunca é fácil também lecionar na presença do professor, né? Porque você sabe que o teu jurado está aí próximo. As pernas tremem. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, estejam à vontade em questionar aquilo que vem ao vosso coração e também estarem atentos se nós atropelamos alguma palavra. O reinado de Joás e a reparação do templo. Aqui já soa melhor, não é? E faça de conta que nós, neste ano, queremos, na verdade, reparar o templo. Normalmente, as intenções, quando o ano começa, é sempre pensar do melhor, não é? Amém. A arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joada aconselhava. Como a adoração de Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor e por isso ele estava em condições precárias. Logo Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Olha só, amém? E enquanto os reis anteriores que desviaram do Deus verdadeiro, disseram que eles também deixaram de zelar pelo templo. E o templo ficou em condições péssimas, não é? Em condições péssimas. Então, quando vem um rei que estava com o coração virado para Deus, diz que eles decidiram primeiro pôr em ordem o templo do Senhor, que estava abandonado no tempo que aqueles outros reinados estavam a buscar outros deuses e não o Deus verdadeiro. E nós vemos quando, na verdade, nos viramos para outros deuses, até mesmo o templo, ele perde a sua beleza, não é? Aqui vemos que o templo ele ficou
abandonado. Mas supostamente os reis anteriores também se conclamavam que eles também invocavam o seu Deus, mas não era o Deus verdadeiro. E na prática, a casa de Deus começou a perder o seu aparato, o seu cuidado. Mas quando chegou este Joás, e bem aconselhado, ele começou por incentivar o povo para fazer arrecadações para colocar em ordem o templo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Seja bem-vindo. Amém. A fidelidade dos tesoureiros, ok? Aqui nós vemos também outra qualidade que vem a seguir da boa governação. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Amém? Então, depois deles criar o modelo de pôr em ordem aquilo que foi desordenado, também foi necessário encontrar pessoas indicadas, porque você pode, como líder, ficar bem intencionado, e é verdade, mas se não estiver rodeados com bons gestores, com bons cooperadores, até mesmo a tua boa governação, ela pode ser implicada ou ela pode ser manchada, porque você não vai conseguir ter olhos em todos os cantos. É por isso que às vezes quando se atribuem a culpa aos líderes, nem sempre que ele sabe de tudo o que aconteceu, mas talvez aqueles que cooperam com ele fazem coisas, mas quem vai pagar a fatura é ele. Se você não tem bons ministros, e depois vão dizer que o presidente é que é corrupto. Mas aqui nós vemos que, para além dessa boa liderança, eles também começaram a encontrar bons tesoureiros fiéis e sacerdotes também fiéis para poder dar o sustento a essa boa governação. E na igreja também acontece a mesma coisa, não é verdade? Amém? A fidelidade é um atributo que enobrece. Uau! Estamos à procura desse atributo. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática de fidelidade, não de desamparar a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e o bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Sobre, como é que se diz? Sobre facto não há argumentos. Contra facto, obrigado, irmão Antônio. Contra factos não há argumento. Aqui está essa evidência do contra factos não há argumento. Diz: não importa, não desamparem a benignidade, a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e o bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E aqui nós vemos, irmãos, essa expressão que nós às vezes dizemos: Deus é que sabe. Se você está a fazer bem para Deus, logo as pessoas também se percebem, não é? Essa coisa de dizer, não, as pessoas deixam lá que estão a pensar de mim, mas Deus é que sabe. Em parte sim, mas quando você está a ser fiel a Deus, automaticamente essa fidelidade, essa prática, ela resplandece para aqueles que nos observam. Aqueles que nos observam. É por isso que diz que a fidelidade
Enobrece, porque uma riqueza é uma virtude que acaba também por dar reverência a Deus, ao mesmo tempo ela conquista o respeito nos homens, porque toda a gente, uau, esse camarada de bom padrão de vida, não é? É uma pessoa em seguir, não é? Então enobrece, e eu penso que quem busca esta fidelidade não tem nada a perder, é uma riqueza pessoal. Amém? Ele depois diz que, aqui diz, no final dessa parte, diz que a fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Portanto, eu ganho pessoal quando nós buscamos estes valores. Temos 6 minutos, não é? Ok. Tem um relógio à minha frente. Muito bem. Agora, alguém quer comentar algum aspecto nesta área que falamos? Senão vou ficar eu falar sozinho, não é? Então, os irmãos podem comparar que a primeira parte desta lição apresenta os resultados da corrupção, ou aliás da idolatria dos reis anterior. Mas depois da destituição da Atalia, assim? Atalia ou Atalia? Atalia. Depois da destituição da Atalia, diz que quando colocaram esse rei Joás, de 6 anos, foi 6 anos, e com o seu mentor, e eles começaram a enveredar para o caminho certo, e até começaram a reconstruir o templo que estava abandonado na altura dos reis que praticavam a idolatria. A conspiração, o ponto 3, a conspiração contra Joás. Bom, aqui nós, irmãos, nós entendemos a conspiração. Por quê? Quando você trabalha bem, és aplaudido, sem dúvida. Mas também haverá sempre aquele que vai se levantar que não vão gostar. Aqui acontece também, não é? É por isso que se diz, não se tira pedra a um ramo de manga que não tem, ninguém vai se interessar. Não é? Só se atira-se lá a ouvir. Então aqui aparece Joás com o bom trabalho e logo suscitou do outro lado também portanto, a conspiração. É como nos países que algum período de tempo, talvez há um governo corrupto. E nesse governo há sempre quem tira benefício. E quando chegar aquele que quer trabalhar corretamente, aqueles que tiraram o benefício vão ficar descansados? Não, se levantam. Se levantam. E então é que nós vemos, aquele que gostava da idolatria, não estava a gostar do trabalho de Joás. Vamos ver. O declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e a sua descendência resultaram na falta de prosperidade no reinado e na perda da sua confiança em Deus. Mais tarde, na conspiração de assassinato contra ele. Bom, e nós aqui vimos que foi tão bom enquanto ele teve alguém ao lado dele. E assim que Joada faleceu, ele, como não tinha sua própria firmeza, ele facilmente foi influenciado. Então, corrompeu novamente tudo aquilo que se tinha já recuperado. Portanto, é aquilo que voltamos a dizer, nós precisamos sermos
convicto. E a convicção, ela tem um preço. Eu tenho dito sempre, quando a pessoa diz sim, você tem que saber as consequências do sim. Se você diz não, você também tem que saber as consequências do não. Nenhuma palavra que não tem consequências. Se você não está preparado pelas consequências do teu não, você vai dizer, disseste sim agora, e quando vê, não, sim, quer dizer, aquela... E a palavra de Deus diz, a vossa palavra deve ser sim, não. Isso nos leva a ser convicto da decisão que você toma. Se você está a dizer sim, você está certo da tua convicção. Se diz não também, estás certo da tua convicção. Ok, então diz assim, essa é uma tragédia consequente da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor, entramos pelo caminho tortuoso e da apostasia. A consequência trágica é inevitável, sem dúvida, não é? Quando nós conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelos caminhos tortuosos e da apostasia, as consequências são trágicas e inevitáveis. E isso nós sabemos, não é? E toda a nossa escolha, ela tem as suas consequências. Se escolhemos para o lado certo, vamos nos beneficiar dessa escolha. Se escolhemos o lado errado, também vamos ter essas consequências, não é verdade? Amém? Por isso, enquanto é tempo, é sempre bom então ver em que caminho que nós queremos escolher. Segundo ponto, a conspiração e a morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joada, não é? Infelizmente, não é? Aqui Joás podia dizer, não, eu estou a cometer esses erros porque o fulano morreu. É como nós hoje a dizer, não, eu comecei a cometer essas coisas depois de ficar sem os meus pais, não é? Não, porque nós sabemos que os pais nunca ficam eternamente. Eles nos preparam, nos lançam para o mundo, não é? Mas aquele legado que eles deixam é que vai nos ajudar conseguir ir à frente, não é verdade? Amém. A idolatria de Joás teve o início após a morte de Joada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor, se voltou aos ídolos e a sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joada, o matou. Quer dizer que ele chegou numa tal situação, rapaz, porque a idolatria tomou conta dele, que ele já não estava pronto a ouvir bons conselhos. Diz que Zacarias tentou aconselhar, mas devido ao coração que já estava possuído de idolatria, de maldade, até chegou mesmo a matar este homem que queria o ajudar. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio que pelejou contra ele. Após a batalha, feridos os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Não é? Veja só o preço da escolha, não é? Primeiro estava tudo bem, enquanto ele estava a ser orientado pelo profeta Joada, e quando o profeta Joada morreu, ele escolheu o seu próprio caminho. Em vez de manter aqueles conselhos do seu sacerdote, ele desviou-se
não é? E o preço foi tão alto que quem o matou foram os seus próprios servos, não é? E em sua própria cama, não é verdade? E é por isso que a Bíblia nos alerta que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, ele escolheu esse caminho e acabou por terminar a sua vida de uma forma tão trágica. Bom, eu acho que vamos chegar. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do seu para buscar os maus conselhos terrenos, não é? Aquilo que estamos a falar. Na verdade, diz que quão perigoso é abandonar os bons conselhos do seu para buscar os conselhos terrenos. E os conselhos terrenos, o que é que acontece? É aquilo que nós vimos, a morte como aconteceu. Não é? Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Portanto, os irmãos podem comprovar em 1 Coríntios 2, 16. Não lemos muitos capítulos porque estávamos a aproveitar o tempo, mas agora este vamos ler, porque já estamos a chegar à conclusão. 1 Coríntios 2, versículo 16. Alguém que meio bom, deixa-nos a bem-vinda. Quem já encontrou? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Nós temos a mente de Cristo, não é? Assim a palavra nos ensina. Portanto, a mente de Cristo, a palavra está a querer dizer, é aquela que busca os conselhos do céu. Então, este convite que a Bíblia nos faz para que nós buscar esses conselhos do céu, o que é que isso significa? É buscar essa conexão com Deus, através da oração, através da palavra. É por isso que o salmista diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Significa que o que dirige os meus caminhos são os conselhos que vêm do alto. Amém? Para concluir, conclusão. Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o artifício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joada, começou a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos, perdeu completamente a noção da justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. O seu reinado entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 seus servos. A conclusão que é que nos ensina? Não importa o princípio, mas importa terminar. O que é que acontece? Joada foi marcado com um bom princípio, que diz que ele começou a reinar bem, reconstruiu os altares e tudo, mas no final ele também desencaminhou. Mas aquilo que ele fez no passado não foi capaz de o salvar. Aí está. E por isso que a Bíblia traz aquela parte no Novo Testamento que diz, e muitos virão dizer, não fui eu que preguei a tua palavra, não fui eu que cantei, não fui eu que curei os enfermos, não fui eu que fiz aquilo e aquilo. E diz que lá na parábola diz que ele vai responder que nunca teve, porque no princípio você fez, depois no final desvirtuaste, né? Aí a gente podia dizer que mas Deus é tão
é tão mau, por que ele não levou em consideração aquilo que foi? Aquilo que foi acaba por ficar na história, mas já não vai determinar o presente, não é? Não vai determinar o presente. Por isso, devemos ter em conta não se pôr tão preso àquilo que fizemos no ano passado, mas procurar sempre fazer. Bom, sendo assim, nós chegamos ao final da nossa lição. E agradeço a assistência e também agradecer a confiança do nosso professor, que não foi fácil lecionar na presença dele, porque as pernas começam a tremer, não é? Não é isso, irmã Jaqueline, não é? Amém. Mas é sempre bom termos essas oportunidades e aprendemos e também alimentamos o nosso ser. Bom, desde já agradecemos a Deus nessa hora que tivemos, desde que entramos, e agora vamos continuar a estar na presença do Senhor e certamente com esses corações agradecidos a Deus por estarmos neste primeiro domingo do ano de 2022. E não há nada coisa melhor e não começar o ano a agradecer o dono da vida, que é Deus, não é? Os sábios dizem assim: tudo que começa bem tem garantias de terminar bem. E se você começa a invocar a Deus, a agradecer a Deus, sem dúvida, podemos acreditar que o ano também pode nos levar a caminhar, não fora das dificuldades, não fora dos problemas, mas teremos uma outra capacidade de lidar com esses problemas, não é? Porque sabemos a quem entregar, não é? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos encerrar essa parte da escola bíblica e assim vou entregar logo a nossa serva Morena, que vai abrir o nosso culto, e vamos estar num momento de celebração, um momento de alegria. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Amém. Eu vou pedir a nossa irmã Jaqueline, que é professora também da escola dominical, para nos despedirmos nesta parte do estudo bíblico com uma oração. Amém? Amém. Amém. Por mais essa oportunidade que nos dá de estar aqui na tua presença, aprender mais de ti, Senhor. Aleluia. Muito obrigada, Pai, pela vida do pastor Lucas, Pai. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que dirige, Pai. Enquanto ele vai falando, o Senhor vai administrando tudo que ele tem que falar, Senhor. Aleluia. Para que nós podemos aprender mais de ti, Senhor, e que a tua casa possa crescer espiritualmente. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esse momento, nós te damos graças. Também te pedimos por esse culto que vai começar agora, Senhor. Em nome de Jesus, que esteja o teu Espírito Santo trabalhando nesse lugar, dirigindo todas as coisas e manifestando aqui a tua presença, Senhor. Amém. Pai, nossos corações estamos aqui alegres por mais uma vez poder estar aqui juntos, louvar o teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.